Queria começar falando sobre o meu caminho, como eu cheguei, né, a essa questão de escrever, vamos dizer assim, essa questão de ser atraído pelo ato da escrita, né? Então, eu comecei a ler praticamente sozinho, né? Quando tinha 4 ou 5 anos de idade, minha mãe relata que eu ia juntando as palavras e ia falando as coisas, né? E aquilo ali sempre foi uma coisa que me atraiu bastante. As palavras, para mim, elas sempre tiveram um mistério muito grande, né? Um mistério que nunca foi completamente revelado ainda para mim, né? E acho que nunca vai se revelar. E as palavras, a partir daquele momento que eu aprendi ali, elas passaram a ser as minhas principais amigas. Eu sempre vivi uma vida muito solitária, vamos dizer assim. Nunca me vi muito compreendido e nunca me vi muito também aceito por determinados grupos nos quais eu tentava me inserir, né, quando eu era mais novo, criança e adolescente. E a escrita, a literatura, ela passou a ser como uma fuga para mim. Eu morava numa casa que era uma casa do meu avô, falecido avô, era da Polícia Federal, né, trabalhava no Porto e no aeroporto também, no Rio de Janeiro. De modo que lá em casa havia muitos livros. A filha dele, minha falecida tia, ela era diretora de escola, né? Então sempre teve muitos livros lá em casa à disposição. Coleções da Agatha Christie, Júlio Verne, né? Machado de Assis, todos os clássicos, basicamente. Marcel Proust, né? Todos os clássicos da literatura universal e também muitos da literatura brasileira. E aquilo foi despertando um interesse muito grande em mim, né? E conforme eu ia lendo, eu ia percebendo que era esse o mundo que era o meu mundo, né? Era esse o mundo que me pertencia, vamos dizer assim. Então, logo eu comecei a me introduzir nesse mundo, eu também passei a escrever coisas, né? Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande para criar histórias na escola, né, por meio de redações. Eu me lembro que uma vez a professora na escola, ainda essa era primário ainda, né, ela pediu para a gente fazer uma redação e era sobre tema livre, a gente podia escrever sobre qualquer coisa. E eu escrevi uma redação em primeira pessoa como se eu fosse o Michael Jackson, assim. E quando eu mostrei isso para a professora, ela falou: César, você escreveu isso aqui mesmo? Eu escrevi. E ela ficou maravilhada com aquilo ali, assim, sabe? Nossa, mas você é uma criança, você tinha 10, 11 anos de idade, como é que você pode criar uma coisa dessa, assim, e tal? Eu gosto, eu criei, expliquei tudo isso que eu tô falando aqui para ela, muito por alto, né, e tal. Poxa, eu continuei assim, que você tem futuro, né, nessa área de escrever. Eu falei, tudo bem. E foi sempre assim, né? Os livros, eles passaram a ser meus principais amigos, né? Eu passei a buscar respostas na literatura para as minhas questões, para as questões de adolescente, né? Essas questões que são normais da adolescência. Também quando entrei na idade adulta, e cada vez mais eu me vi absorto nesse mundo, né? E perdi também um pouco do interesse pelo mundo que era o mundo que se esperava, né, que as pessoas ao menos esperavam que eu tivesse. Eu era chamado de um menino do outro mundo, né? Pô, até mesmo meus familiares, né, falavam: "Ih, lá, já vem aquela criança do outro mundo", né? E depois na faculdade eu pensei, né, caramba, ainda bem que eu sou desse mundo, né? Ainda bem que eu pertenço a esse mundo, assim, né? Então foi isso. Daí, para começar a escrever coisas um pouco mais elaborados, um pouco mais complexos, foi um pulo, né? Então as palavras, elas têm muito disso para mim, né? Elas têm essa questão de abrirem um campo que é um campo compreensivo, né? É um campo de possibilidades compreensivas, né? Eu passei a ver a existência, o próprio ato de existir já é a abertura de um campo de compreensão,
acerca das coisas, né? E as palavras, elas têm o seu lugar nesse espaço, nesse horizonte de compreensão. E subindo um pouco, né, falando um pouco mais adiante, agora já na faculdade, questão da faculdade, o que me levou então a estudar psicologia, já numa fase um pouco mais tardia da minha vida, né? Eu já entrei na faculdade com 30 anos de idade, 32 talvez. Foi justamente essa procura, esse sentimento de inadequação, essa busca por respostas, e essas respostas que eu nunca encontrei em nenhuma religião, são respostas que eu nunca encontrei em nenhum relacionamento, né? São respostas que não estavam disponíveis para mim no mundo, né? E eu acreditava que quando eu estivesse realmente dentro da faculdade, eu iria realmente encontrar essas respostas, né? Acerca de coisas que aconteciam comigo, acerca de coisas que eu pensava, coisas que não são de modo algum habituais, né? Acerca dos fenômenos que ocorrem no mundo, né? E as respostas que os sistemas organizados de pensamento religiosos, vamos dizer assim, tinham, né, em relação a isso, eram respostas para mim extremamente ingênuas, que não me satisfaziam. Então, eu procurei entrar na faculdade por isso, né? Mal sabia eu que quando eu entrei lá, eu não consegui ter essas respostas, e as perguntas, elas se tornaram muito mais elaboradas e muito mais complexas, né? Então, foi mais ou menos assim como a quebra de uma ilusão, né? Eu falei, poxa, caramba, agora que eu estou aqui, que eu estou estudando essas coisas todas, esses filósofos de uma complexidade absurda, né? Esses psicólogos maravilhosos, psicanalistas e tudo, e eu pensei que eu ia encontrar as coisas finalmente prontas, né, para eu ter uma resposta, e o que eles me deram foi apenas a capacidade de elaborar perguntas cada vez mais complexas. Então é um movimento circular, vamos dizer assim. E até hoje isso permanece, né, em mim, assim. E nesse sentido, a literatura também é uma forma de buscar por respostas. É uma forma de desvelar significados para mim, né, do mundo. Porque desvelar significados, né, digamos assim, o nosso destino, se é que eu posso falar que existe um destino, né? O ato de desvelar significados tem muito a ver com a liberdade em si. Entendendo a liberdade não como um mero voluntarismo, né? Uma coisa assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, vamos dizer assim, né? A liberdade, na verdade, ela tem muito mais a ver com o estado de abertura para a aparição de algum fenômeno, para a aparição de alguma coisa. A liberdade, ela tem a ver com o ato de você poder ser interpelado por algo, poder ser convocado, solicitado, e ter a capacidade de responder a essa solicitação, né, a essa convocação, né? Então isso é a liberdade, né? Isso eu só vim a entender muito depois da minha vida, né? A gente, quando é mais novo, tem essa sensação, poxa, quando eu for adulto eu vou ser livre, né? Quando eu tiver um trabalho que eu ganhe bem, eu vou poder ser livre, né? Quando eu tiver as condições para sair, me divertir, eu vou poder ser livre dos meus relacionamentos, né? A gente sempre costuma colocar a liberdade como algo quase utópico, quase inalcançável, algo muito na base da mera teoria, né? Algo que está na base lá da frente, né? E sem perceber que a liberdade é já aquilo que a gente é, né? É isso que a gente é. A liberdade é a nossa essência, porque a nossa essência é a existência, né? No momento que não existe nada, nenhum dado a priorístico que nos determine a ser de alguma maneira, né?
Então, a prioristicamente, a gente não é animal racional, a gente não é filho de Deus, né? A gente pode ser qualquer coisa dentro do horizonte histórico que a gente está inserido, né? Então, se existe algo que condiciona, de uma certa maneira, a liberdade que a gente esse algo é o horizonte histórico no qual a gente está inserido. Então, eu não sou livre para fazer escolhas que não são, que o horizonte histórico no qual eu estou inserido não tornam possíveis. Então, eu não posso escolher aqui nesse momento sair ali na rua, sabe, e falar, olha, eu sou um gladiador romano, né? Eu sou um trovador grego, né? Eu não tenho essa possibilidade não aparece como possibilidade para mim, porque o horizonte histórico que sustenta essa possibilidade não existe mais. Então, eu sou sempre condicionado a isso. Mas isso não quer dizer que eu não seja livre, né? E também a gente procura muitas vezes se aprisionar voluntariamente em conceitos, né? Eu sou tímido, né? Eu sou muito tímido, então eu não posso falar em público porque eu sou tímido, né? Mas até que ponto isso é verdade, né? Bom, eu sou tímido na medida em que, nos meus comportamentos no mundo, eu me comporto de uma maneira tímida, né? Então, esse comportamento, ele devolve para mim aquilo que eu sou. Mas até que ponto isso aí também restringe aquilo que eu poderia ser, né? Eu só posso ser alguma coisa sendo. Eu não sou nada antes de ser alguma coisa. Então, eu não sou a prioristicamente tímido, eu não sou extrovertido, né? Eu não sou a prioristicamente psicólogo, né? Eu sou tímido na medida em que eu me comporto timidamente, eu sou extrovertido na medida em que eu me comporto de uma maneira expansiva com as pessoas, eu sou psicólogo à medida em que eu estudei para isso e que eu exerço a minha profissão, né? Então, existe um filme, né? Agora eu não me recordo muito bem, é um filme do Godard, onde uma pessoa faz uma pergunta para o personagem, né? E tem aquela coisa toda do filme europeu, daquela a câmera parada na cara da pessoa, assim, e aí de noite chovendo, aquelas coisas todas assim. Aí vem uma pergunta de alguém falando assim: vem cá, quem é você? Né? Quem é você? Aí o cara começa a falar: ah, o meu nome é fulano de tal, né? Eu sou filho de fulano de tal. Aí a voz: não, mas eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Ah, não, mas eu trabalho assim, eu estudei. Não, tá, mas não perguntei o que você faz da sua vida. Estou perguntando quem você é. Né? E isso acaba sendo um terrorismo psicológico muito grande, porque toda pergunta que o cara, toda resposta que o cara dá, o outro cara lá, não, você não, isso aí está errado, você não é. Né? Aí o cara percebe que, pô, então quem sou eu? Né? O que é ser alguma coisa? Né? Essa pergunta sobre o ser, isso foi algo também que perpassou o meu pensamento durante muito tempo. Né? Eu pensava muito assim: será que as palavras elas podem me dizer o que alguma coisa é? Né? Será que a representação que eu faço de alguma coisa é essencialmente o que aquela coisa é? Né? Ou será que as palavras elas são somente uma etiqueta colada às coisas? Né? Qual será a verdade a respeito disso? E a partir desse pensamento eu tive contato com a obra de um filósofo, que é um filósofo chamado Martin Heidegger, que ele se debruçou durante quase toda a produção intelectual dele justamente sobre essa questão, que é a questão sobre o sentido do ser. Né? Usualmente a gente fala que o ser está aparente, né? Ah, não, eu sou o que eu sou, né? Eu sou homem, porque eu tenho esse corpo masculino e tal. Mas como assim você é homem? Por que você é homem? O que é ser homem? Será que ser homem é uma instância que possa ser explicada
meramente pelos termos da biologia, pela fisiologia, né? Será que se eu nasço, né, com um sistema reprodutor masculino perfeito, né, eu posso ser considerado como um homem? Isso me define como um homem a prioristicamente? Acredito que não, né? Quando a gente nasce com um determinado sistema reprodutor intacto, perfeito, isso significa tão somente que a gente nasceu com as condições fisiológicas necessárias para ser pai ou para ser mãe, né? Isso não significa que a gente é, em essência, um homem, ou que a gente é mulher, ou que a gente é travesti, ou sei lá, qualquer tipo de coisa. Ser homem, ser mulher, ser qualquer gênero, em primeiro lugar, é um significado histórico, né? Então, ser homem aqui no Rio de Janeiro, em 2019, é uma experiência radicalmente diferente do que foi a experiência de ser homem lá em Angola, em 1842, por exemplo. Então, não é a fisiologia que determina o ser, o nosso ser. O nosso ser, ele está sempre em jogo no tempo histórico que é o nosso. E o nosso ser a gente conquista a cada vez, a cada momento, a partir da nossa ação, a partir do comportamento, né? A partir do modo como a gente se comporta. E isso foi outra coisa também, foi outra descoberta que me deixou assim muito abismado de uma certa maneira, e também maravilhado por isso, porque isso representou uma liberdade também muito grande, em certo sentido e de algum modo para mim, né? A gente está acostumado, né, a pensar que as coisas estão pré-determinadas, né, que a gente está aqui para alguma coisa, né, que a gente está aqui para cumprir um roteiro pré-determinado, seja por qualquer instância que for, espiritual, ou intelectual, ou sociológica, né? Ah, não, se eu nasci numa classe, eu sou daquela classe, vou ser até morrer, né? A gente costuma pensar assim, não, se eu nasci num país cristão, então eu sou cristão, se eu fui batizado, então eu sou cristão, né? Então, é justamente questionar todos esses a priori, né? É questionar tudo isso que a gente absorveu através de uma certa educação, que eu vejo como essencial, e que o trabalho do Martin Heidegger ele me ajudou muito nesse sentido, né? Porque o ser, ele não é. O ser, ele se manifesta sempre e a cada vez de uma maneira diferente no horizonte do tempo, que é o tempo que a gente vive. E a partir do momento que a gente vive, né, a partir do momento que a gente existe, a gente está participando ativamente da vida histórica desse tempo que é o nosso. Então, esse movimento é que é o movimento da existência mesmo humana, né, em si, né? Existir é sempre um vir a ser. Existir é sempre uma abertura, né? Existir é sempre um porvir, um devir, né? E é por isso que a gente não pode falar que a gente é uma coisa e vai ser uma coisa para todo sempre. Por isso que a gente não pode falar, eu nunca vou fazer isso, né? Eu não posso falar que eu nunca vou fazer alguma coisa porque eu não sei, né? Eu não tenho como saber o que eu vou ser no futuro, né? Eu não tenho esse controle, né? A vida é justamente esse jogo, onde a gente está, a cada momento, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa ação, conquistando o nosso ser nesse horizonte que é o horizonte do tempo. Só que, até a gente aceitar, quer dizer, aceitar talvez seja uma palavra muito forte, né? Até a gente ter uma compreensão disso, a gente sofre. Porque a liberdade, ela é também um fardo.
é muito mais fácil, seria muito mais fácil, talvez, eu falar para vocês aqui, olha, eu sou isso aqui, eu sou um psicólogo, você é para sempre um psicólogo, fenomenólogo, né? Eu nunca vou mudar. Isso, para mim, tornaria as coisas muito mais fáceis. Mas, ao mesmo tempo que tornaria muito mais fáceis, elas também reduziriam o meu horizonte de compreensão acerca das coisas, né? Então, é acerca dessas questões que, de um modo geral, eu sempre me debrucei, né? E como eu nunca tive as respostas para isso, e acredito que eu nunca vai ter, né, de uma certa maneira, resposta definitiva para isso, eu me considero como um eterno questionador, né? E através desses questionamentos eu vou bordejando, vamos dizer assim. Talvez essa seja a palavra essencial para esse momento. Eu vou bordejando pelas bordas, né, a essência desse mistério. Que a vida em si, para mim, ele é um mistério, né? É um mistério que não pode ser completamente desvendado, assim, por qualquer sistema filosófico, por qualquer sistema religioso, né, por qualquer sistema intelectual, né, científico, principalmente. Eu acho que esse mistério a gente contempla, né, a gente, de uma certa maneira, admira esse mistério. E é justamente no admirar, no ato de admirar esse mistério, né, que está, para mim, o sentido da vida. É no ato de ser interpelado significativamente pelas coisas, é no ato de responder às solicitações que o mundo envia, né, é no ato de você se relacionar com as pessoas, é no ato de você estar junto às coisas, que esse mistério ele se atualiza a cada vez, né? E é por aí, entendeu? E a literatura, para mim, tem muito a ver com isso, né? A literatura em si é um grande mistério. O ato criativo em si é um grande mistério, né, do qual eu, pelo menos, eu tenho mais que contemplar mesmo, sabe? E admirar. Porque esse mistério, ele dá significado, sabe, à minha vida, assim. E foi através desse mistério que eu consegui encontrar de uma maneira muito mais originária o sentido para a minha própria vida, sabe? Então as palavras, para mim, elas têm uma atração, elas exercem um poder de atração muito grande. E até hoje eu continuo, né, com esse pensamento. A faculdade, ela não, de um certo lado, ela, entre aspas, falhou em me fornecer as respostas que eu queria, mas de outro lado, ela foi assim super válida, porque foi através dela que eu conheci pensadores maravilhosos, assim, né, e sistemas de pensamento maravilhosos que abriram também muito o meu campo de compreensão acerca de muitas coisas e que me instrumentalizaram muito também para poder lidar com questões que são questões de uma complexidade muito grande hoje em dia na clínica, né? Embora isso ainda não esteja de maneira alguma pronto, né? Eu acho que a gente está sempre estudando e está sempre se aprimorando, está sempre procurando outras formas de compreender as questões que se apresentam para a gente no horizonte da clínica, né? Mas foi muito assim gratificante para mim ter bordejado, né? ter entrado em contato com esse mundo que é o mundo da psicologia, né? E ter entrado em contato não somente com as questões da psicanálise freudiana, ortodoxa, mas também tudo para mim foi válido
conhecer a análise do comportamento lá do pessoal dos Estados Unidos, do Watson, do Skinner, de todos os outros, né? Foi válido conhecer as teorias sociológicas que vêm através do Marx, ou do Levi-Vygotsky, né? Foi válido conhecer as teorias de desenvolvimento da personalidade, né? Através do Jean Piaget. Tudo teve a sua validade, tudo teve o seu porquê, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, nada disso que eu citei, nada desses pensadores, eles puderam responder efetivamente ao mistério da vida, né? E talvez isso tenha sido uma utopia da minha parte, pensar que um dia eu ia realmente conhecer o mistério da vida através de algum pensador, né? Muito depois eu realmente vim a perceber que o mistério da vida a gente só consegue mesmo entrar em contato vivendo, né? A vida ela suplanta qualquer explicação, ela suplanta qualquer teorização de qualquer área do conhecimento. Então, mais ou menos, eu acho que é isso, né? É perceber que a vida ela é sempre abertura, né? A vida ela é a abertura de um campo compreensivo. Existir é abrir um campo compreensivo. Por exemplo, se eu não preciso de nenhum conhecimento intelectualizado, formalizado, para saber que ao beber um copo d'água eu vou acabar com a minha sede, né? Quando bebo um copo d'água, eu não preciso, né, ter um conhecimento químico acerca de qual é a composição da água, né? Eu já compreendo que a água ela vai acabar com a minha sede. É claro, isso não é dizer que o conhecimento científico ele venha a ser inviabilizado, ele não venha a ser necessário, muito pelo contrário. O conhecimento científico é um modo de interpretação, mas esse modo de interpretação ele já vem posterior à compreensão, né? Interpretar, de uma certa maneira, é se apropriar daquilo que a gente já compreendeu de alguma maneira, de algum modo, né? Hoje em dia a gente vive na psicologia uma pretensão muito grande e muito perigosa, que é a pretensão das neurociências, né, delas se erigirem como o único modo de verdade acerca da realidade humana, né? E ao mesmo tempo que elas fazem isso, né, elas reduzem muito o nosso campo de possibilidade de compreender o que é o ser humano em si mesmo, né? Então, tem-se a pretensão de que através de imagens cerebrais, né, imagens lá do cérebro, você vai entrar em contato com um determinado estado, né, afetivo, e a partir daquele momento que você entrou em contato com aquele estado afetivo por meio dessa imagem cerebral, você vai, numa ação meramente ortopédica, agir, né, falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para tirar aquela pessoa que chegou perto de você desse estado, né, afetivo. E isso é um grande perigo, e isso é um grande empobrecimento da clínica enquanto tal, não é? Porque você acaba meramente rearticulando, através de uma fala, uma disposição afetiva de uma pessoa para depois colocar essa pessoa na mesma dinâmica de existência que, em tese, a trouxe para o teu consultório, né? Então, por que não verificar com essa pessoa o que esse estado afetivo, o que essa disposição diz sobre ela? Então, em vez de você falar para a pessoa, olha, você precisa meditar para acabar com a ansiedade, por que não perguntar para a pessoa, mas o que essa ansiedade diz sobre você? Né? O que essa ansiedade diz sobre o modo como você se relaciona com as pessoas? O que essa ansiedade diz sobre os teus desejos? Sobre as coisas que você
quer e não consegue, né? O que essa ansiedade diz do momento histórico que você vive? Né? O que essa história, principalmente, o que ela diz sobre como você está respondendo a esse momento histórico? Né? O que ela diz sobre isso de você ficar todo o tempo perante uma tela de computador com 5 janelas ao mesmo tempo e com seu telefone do lado e respondendo a 5 grupos do WhatsApp ao mesmo tempo, sabe? O que isso diz? O que essa dinâmica toda diz sobre a sua experiência, sobre a sua vida, né? Então, a clínica que eu optei não foi uma clínica meramente ortopédica, né? A clínica que eu optei foi a clínica baseada nessa abertura, né? Nessa possibilidade que a gente tem de ser interpelado significativamente pelas coisas de um outro modo, né? Nessa possibilidade que a gente tem de perceber outras possibilidades de ser, né? De não se aprisionar num conceito, de não se aprisionar, né? A terapia ela tem muito a ver com a liberdade em si, nesse sentido, né? O Heidegger ele tem uma fala no livro chamado Seminários de Zolikon. Durante um tempo ele teve na casa de um psiquiatra suíço chamado Medar Boss, onde ele deu uma série de conferências para um grupo de neurologistas e psiquiatras que até então tinham um pensamento muito cartesiano, né? Aquela coisa da medicina, né? E ele falava para eles o seguinte: olha, a terapia ela é liberdade, né? A terapia você devolve à pessoa a liberdade, é como se você estivesse retirando a algema de um preso. Ele fala justamente isso. É retirar a algema de alguém que está preso, né? É devolver à pessoa a autonomia pela própria existência. É não deixar a pessoa mais presa em qualquer círculo de aprisionamentos, né? É devolver à pessoa a possibilidade dela cuidar das coisas delas mesmas, né? O cuidado ele tem muito isso, né? O cuidado ele precisa ser um cuidado na clínica que a gente chama que é o cuidado de uma anteposição liberadora. É justamente você devolve a essa pessoa, né, o cuidado que ela precisa ter com a própria existência. Esse cuidado é muito diferente do cuidado que a gente chama do cuidado substitutivo ou substituição dominadora, né, que é o cuidado no que muitas vezes aparece impessoalmente nas nossas relações, né, por exemplo, numa relação de cônjuges, né, onde o marido decide o que a esposa vai vestir, ou a esposa decide o que o marido vai comer, não é? Ou esse modo de cuidado também aparece quando a gente tem filhos, né? E a gente escolhe o que eles vão vestir, né? A gente escolhe toda a existência que eles têm que tomar, a gente escolhe o que eles têm que estudar, a gente escolhe o que eles têm que fazer, né? Esse cuidado, na verdade, você está alijando, você aliena a pessoa da própria existência, né? Esse cuidado não é um cuidado libertário, não é um cuidado que se baseia num respeito mesmo à vida enquanto tal, né? E é isso que eu procuro fazer na clínica, sabe? E eu acho que é essa a beleza da clínica também. Embora muitas vezes a gente queira ter uma definição do que a gente é, né? Muitas vezes as pessoas, no decorrer da minha experiência como psicólogo, as pessoas muitas vezes chegaram para mim e me perguntaram: poxa, o que eu sou, né? O que eu tenho? Qual é a doença que eu tenho? Eu já fui muitas vezes interpelado por isso. Se eu sou assim, então que tipo de doença, que tipo de transtorno que eu tenho? Quando a gente ouve isso, né, a gente pensa: poxa, mas eu vou falar para essa pessoa
o que ela tem, entre aspas, né, com base no que um grupo de profissionais lá nos Estados Unidos se reuniu, né, em um certo momento e falaram, ah, não, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada porque no período de 6 meses ela sofreu isso, ela sentiu isso, assim, assado. Não, mas no período de 6 meses ela não pensou tanto nisso, então ela não tem isso, ela tem aquilo. Né? Mas, pô, será que eu estou sendo correto, vamos dizer assim? Será que eu estou respeitando essa pessoa como pessoa, na medida em que eu procuro enquadrar essa pessoa dentro de uma categoria nosológica, dentro de uma categoria nosográfica, apenas para facilitar o meu trabalho e apenas para aplacar a angústia dessa pessoa? Será que isso realmente vai surtir resultado na vida dessa pessoa? Então, essas questões são questões com as quais eu me confronto bastante, ainda hoje, dentro do meu trabalho. Né? E são questões que ainda balizam muito o meu pensamento. E eu, a essas questões, ainda continuo dando as mesmas respostas. Né? Então, não, a pessoa não tem nenhum transtorno, a pessoa não é maníaco obsessiva, a pessoa não é, né, esquizofrênica, né? A pessoa manifesta uma possibilidade de ser. Uma doença é um modo de ser, uma doença é uma privação, né? Na medida em que ela reduz a minha possibilidade de atuar no mundo, ela reduz a minha possibilidade de ter experiências corporais no mundo conforme eu gostaria de ter. Né? Então, se eu sou uma pessoa que passa pela experiência da esquizofrenia, né, eu vou ter uma relação com o mundo completamente diferente de uma pessoa que não apresenta esse modo de ser. Mas será que isso em si define o que uma pessoa é? Né? Será que a esquizofrenia ela define o que uma pessoa é? E será que essa esquizofrenia ela habilita que eu faça alguma coisa para tirar ela desse momento, né? desse modo de ser? Né? E será que eu tenho esse poder de fazer isso? Então, são essas questões com as quais eu ainda hoje me confronto. E ainda hoje dou as mesmas respostas. Então, não categorizo ninguém nosologicamente, sabe? Eu acho que uma pessoa é sempre muito mais do que um rótulo. Né? Uma pessoa é sempre mais do que um nome, né? Um nome é apenas uma indicação formal. Um nome não define ninguém. Né? Então, eu posso olhar, eu estou olhando para aquele copo de água ali, né? E estou vendo assim, bom, o copo né, alguma coisa. O copo, antes dele ser criado, quem criou o copo já tinha a essência do copo na cabeça. O criador do copo já tinha a essência do copo na cabeça. O Criador criou o copo para alguma coisa, né? Para sustentar algo, né? Para sustentar um líquido, né? E para levar esse algo de um lugar para o outro. Mas quando eu falo que eu sou alguma coisa especificamente, eu estou me colocando, na verdade, como o copo. Né? Se eu sou obsessivo-compulsivo, né, então eu não posso ser outra coisa qualquer. Né? Então eu nunca sou alguma coisa meramente. Né? Eu tenho possibilidade de ser. Né? O que eu sou é uma possibilidade de ser. Somente. Né? E essa possibilidade, ela não de maneira nenhuma está aí para sempre. Né? Ela é somente uma possibilidade de ser. Então é isso, eu acho que a vida é esse mistério, né, que a gente tem que contemplar, e essencialmente a vida é algo que a gente compreende vivendo. Né. Viver já é compreender.
Você não precisa de nada, de nenhum conhecimento intelectual prévio para você viver a sua vida, né? Embora, obviamente, o conhecimento intelectual científico seja, claro, necessário, né, para nós. Mas a gente não precisa de nenhum conhecimento intelectualizado para a gente viver a nossa vida. Para lavar uma louça, eu não preciso de nenhum conhecimento intelectualizado com a pia, eu não preciso de nenhum conhecimento pormenorizado intelectual com a água, eu não preciso de nenhum conhecimento intelectualizado com a esponja, eu preciso apenas de familiaridade com as coisas. E a familiaridade quem me dá é o mundo, é o meu mundo. É essa familiaridade que eu preciso, né, para viver, para essencialmente exercer as minhas performances no mundo, né? Então é isso. Eu acho que esse mistério que é a vida e a literatura, ela está aí para a gente cortejar de uma maneira assim um pouco mais originária esse mistério que é o mistério da vida. E é isso que eu tinha para dizer aqui hoje. Muito obrigado. Ok, a gente conversou antes, né, dizendo que esses momentos aqui no canal do Armazém de Quinquilharia e Utopias, ele é totalmente informal. Então você pode agora observar na prática da informalidade. Mas uma coisa seria uma coisa da formalidade que faltou no início da sua fala. Você não se apresentou. Isso é interessante. A apresentação, como eu te falei, né? A apresentação do nome, a questão do nome, né? Exatamente. Porque no momento você está sendo César Margato. Porque nada do que eu diga, como eu estou falando para vocês aqui, nada do que eu diga aqui para vocês vai essencialmente dizer quem eu sou, entendeu? Por mais que eu fale aqui, né? Então eu posso falar, né? O meu nome é César Margato, eu sou psicólogo, eu atuo na área fenomenológica, né? Eu estudei psicologia em 2 faculdades, né? Numa da Gama Filho, que por problemas outros ela não existe mais, depois na Universidade de Celso de Lisboa. E talvez seja isso que eu tenho para falar sobre mim. Eu sou, assim, um amante da vida em todas as suas manifestações, né? E eu sou um viajante nesse tempo, que é o meu tempo que eu estou inserido aqui.